o que é a mesa, o que a mesa representa. Vem comigo aqui, Lucas 22, capítulo 22, versículo 7 em diante, vai dizer assim: Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Aí Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes respondeu: ele lhes mostrará um espaço no cenáculo mobiliado, e ali façam os preparativos. Versículo 13 diz: e indo, acharam tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Irmãos, a mesa está pronta para nós. E hoje eu venho falar com vocês sobre as mesas de Deus. Não, irmãos, aplauda a mídia, pelo amor de Deus. Meu Deus. Vai dar certo, em nome de Jesus, vai dar certo. As mesas de Deus. Quando eu olho para essa realidade de mesa e nós começamos a estudar sobre essa importância, sobre a importância que Deus dá à mesa, quando nós nos lembramos de Êxodo capítulo 25, onde ele dita as diretrizes de ter uma mesa no tabernáculo, quando mais adiante nós vamos encontrar várias reuniões que acontecem determinando o futuro da nação a partir de um encontro na mesa, onde na mesa a gente vai encontrar decisões, nós vamos encontrar profundidade, nós vamos encontrar pertencimento, nós vamos encontrar várias importantes ações da mesa, na qual nós precisamos olhar com olhos clínicos e ter muita atenção naquilo que Deus está falando conosco, naquilo que Deus quer nos transmitir a partir dessa realidade. Eu trago para vocês a primeira realidade nessa manhã sobre a mesa da aliança. Uma das mesas de Deus é a mesa da aliança. A mesa da aliança se encontra em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14. Nós estávamos já aqui em Lucas, então abra comigo aí, se você puder, no versículo 14 em diante, e a partir desse versículo nós vamos encontrar aqui o seguinte. Diz assim a palavra do Senhor: e você será bem-aventurado. Lucas 22, a partir do versículo 14. Eu abri no lugar errado. Lucas 22, versículo 14. Sai, TDAH. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Aonde Jesus se pôs, irmãos? E quem estava com ele? Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí Jesus pegou o cálice depois de ter dado graças e disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E preparando um pão, tendo dado graças, partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Versículo 20, do mesmo modo, depois dele ter ceado, pegou o cálice dizendo... Quer trocar o microfone, irmão? Pegou o cálice dizendo, versículo 20, do mesmo modo depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Eu falo da mesa da aliança, onde Jesus prepara a mesa antes da cruz. Antes da cruz, obrigado, Pedro.
Antes da cruz, ele prepara a mesa. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas deixa eu te explicar novamente de uma forma mais clara. Antes que Jesus fosse à cruz, para viver o seu maior sofrimento, para cumprir tudo aquilo que ele iria cumprir, para que todas as coisas viessem a passar e acontecer, para que tudo aquilo que fosse necessário acontecer naquela hora, acontecesse, Jesus primeiro assentou-se à mesa. E para ele é tão importante esse ato de assentar-se à mesa, que ele não somente assentou, mas ele desejou ansiosamente assentar na mesa com os seus discípulos naquela hora. Quando eu trago para vocês a realidade da importância da mesa, e falo com vocês sobre a mesa da aliança, essa foi uma mesa preparada pelo próprio Deus e pelo próprio Senhor Jesus. Essa mesa que você vê nessa imagem foi uma mesa preparada no coração de Deus antes da fundação do mundo. Como assim? Antes que nós viéssemos a existir, Deus, na sua soberania, Deus, na sua onisciência, já projetou o dia em que Jesus, o seu filho, estaria assentado à mesa com os seus discípulos para tratar de um assunto que agora iria mudar toda a história da humanidade, toda a história do universo da terra, toda a história de todos os acontecimentos doravante, porque nessa mesa iria se tratar de assuntos que hoje permeiam ao nosso redor, que hoje nós falamos sobre, mas não somente isso, hoje nós vivemos os assuntos que foram tratados naquela mesa. Cada um de nós estamos assentados dentro de um templo, adorando o nome de um Deus, que foi projetado esse momento nessa mesa. A mesa da aliança, Jesus ele prepara ela antes da cruz, e ele decide se assentar com os seus discípulos para preparar a cada um deles antes do seu maior sofrimento. Yeah. É parte do plano o momento de assentar-se à mesa conosco. Veja o versículo 15. Ele vai dizer assim: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. A mesa que Jesus proporciona, ela confronta, ela admoesta, ela revela o caminho, e ela estabelece propósitos e confirma destinos. Quando Jesus se assenta à mesa com os discípulos para tratar desses assuntos que nós acabamos de mencionar, ele não trata apenas de uma forma leve, mas agora ele vai trazer uma realidade sobre a vida dos discípulos em uma outra atmosfera. Ele vai revelar-se a eles de uma forma que até então ele não tinha se revelado. Ele vai abrir os olhos dele de uma forma que ele ainda não tinha aberto. Ele vai viver momentos com eles que eles ainda não tinham vivido. Ele vai trazer para eles realidades de confronto. Nessa mesa nós encontramos a cena em que o Judas vai o trair. Ele lança a mão do prato junto com Jesus, após Jesus revelar aquele que vai me trair, vai lançar a mão. E eles olham e começam a questionar um ao outro: quem será? Quem será? Quem será? Como é isso? O que está acontecendo? Nessa mesa também, Jesus, ele para o momento da ceia para lavar os pés dos discípulos e declarar a eles que se você quer ser grande no meu reino, você precisa aprender a servir. Ele vai estabelecer o padrão de como ser grande no reino de Deus. Jesus também na mesa, ele vai colocar o direcionamento da igreja a partir de então. Da importância de se reunir, de se assentar, de se alinhar, de falar, de ter projetos, de ter momentos uníssonos um com o outro. De ter momentos de alinhamento como líderes para gerar algo extraordinário. No mundo natural, trazer o sobrenatural. No mundo ordinário, trazer o extraordinário. No mundo do impossível, trazer o possível. No mundo de impossibilidades, gerar milagres. Jesus vai trazer tudo isso nessa mesa. Sempre foi parte do plano. A cruz, ela não começa no Calvário, mas ela começa na mesa. Na mesa, Jesus confronta Judas, o seu traidor, e Pedro é advertido. Pedro, meu mano, relaxa, você vai avacalhar, você vai trupicar, você vai fazer bobagem. Judas
é confrontado e Pedro é advertido. A mesa, ela confronta, mas ela também produz transformação. Enquanto o seu traidor era revelado, Pedro estava sendo transformado. Na mesa, tudo vem à tona, tudo sai para fora. Na mesa da aliança, aquilo que está fora do lugar, entra no lugar. Na mesa da aliança, aquilo que está impedido começa a destravar. Aquilo que está ocupando espaços que não deve estar, é retirado. Aquilo que impede a sua conquista é tirado de cena. E aquilo que pode impedir com que você viva o extraordinário é alinhado em Cristo na mesa. Na mesa ele prepara, ele transforma Pedro, ele começa um processo de transformação. Como que a transformação de Pedro ocorre? Ocorre a partir da quebra, da matança, da humilhação do orgulho. Ele tira o orgulho do coração de Pedro para prepará-lo para aquilo que viria. Pedro, no momento do confronto, no momento da admoestação, ele não entendia o porquê que ele estava passando aquilo. Mas o momento que Pedro estava vivendo era uma preparação, era uma estruturação para o que ele viveria dentro de poucos dias. Nós estamos no final do ministério terreno de Jesus Cristo. O confronto a Judas revelou o coração de todos os outros que estavam ao redor da mesa e levou Pedro a viver a dor que o transformou em quem ele logo se tornaria. Imagina que no momento em que Pedro trai a confiança do seu Senhor, ele abandona Jesus no momento que ele mais precisava, aquilo gera nele uma dor de abandono, de desleixo, de desistência, em que levou a achar que talvez nunca mais ele serviria para o ministério. A transformação da minha casa, ela está na mesa. A transformação do meu ministério, ela se encontra na mesa. A transformação dos meus filhos é na mesa. A transformação da nossa liderança é na mesa. É na mesa que há transformação. Na mesa da aliança nós encontramos esse lugar em que nós passamos a pertencer à vontade de Deus, a entender a vontade de Deus. A mesa da aliança, ela traz uma revelação que até então não existia. Até então os olhos deles não conseguiam enxergar além daquilo aquilo que eles compreendiam de uma forma muito rasa. Versículo 19 a 20. Quem gosta de ler Bíblia? Hoje nós vamos ler Bíblia, irmão. E pegando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, olha só, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E uma outra vez, eles tinham tido o entendimento do que aconteceria. Por mais que havia sido profetizado, por mais que tinha sido falado, por mais que tinha sido ensinado, eles ainda não entendiam a magnitude do partir do pão, ou do corpo de Jesus ser rasgado por amor a eles. Versículo 20, do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Na mesa, ele estabelece uma nova aliança. A cruz conclui aquilo que ele determinou na mesa com seus discípulos. Quem está comigo pegando essa palavra? Ele escolhe a mesa para revelar o seu compromisso e o cumprimento do seu novo pacto conosco. A revelação da mesa é que existe uma nova aliança que começa nas decisões que tomamos à mesa. Quando nós paramos e nos reunimos em família e decidimos, não. Como disse Josué, eu faço minhas as palavras daquele garoto. Digo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A mesa é o lugar em que nossas expectativas sobre o nosso Deus são reveladas aos nossos filhos. Quando Jesus se revela aos seus discípulos, ele revela uma realidade de divindade que talvez eles ainda não tinham visto. Ele traz uma clareza sobre quem ele é, porque a mesa determina o destino dos discípulos e da vida da igreja.
Era necessário que ele estivesse nesse lugar com eles. A última ceia com ele na mesa vem marcar e estabelecer o propósito em que tudo seguiria doravante. Dali em diante, tudo seguiria a partir daquele plano. O projeto é esse. Esse é o plano. Para isso eu vim. Eu vim para morrer, eu vim para ser maltratado, eu vim para morrer, mas eu não vim para ficar dessa forma. A razão de tudo isso é para que você não morra, é para que você não sofra, é para que você não seja lacerado, é para que você não seja, porque a culpa da cruz era tua, era minha. Mas ele pagou esse preço para que nós pudéssemos ter o acesso ao Pai. Na mesa com Jesus é o lugar de se tomar as decisões e fazer as escolhas certas. E a pergunta é: em qual mesa eu tenho me assentado para tomar as minhas decisões na minha caminhada? Eu tenho me assentado à mesa com Jesus ou eu estou decidindo tomar decisões por mim mesmo? Eu tenho usufruído da mesa que está disponível, que é a mesa com Jesus, ou eu tenho tomado as decisões por conta própria? Será que eu questiono a Deus ou o meu achismo, aquilo que eu desejo, a vontade que eu tenho, eu determino que Deus está falando alguma coisa comigo e só vou? Ou eu tiro tempo para sentar-me à mesa com o Senhor e trazer essa questão: é a vontade? É esse o caminho? Como assim? Via dolorosa, cruz, pão rasgado, taça, não era atraente. Nunca foi atraente. Eu costumo sempre dizer, o Evangelho ele é ditado a partir da palavra de Deus como sendo uma loucura. Porque é um convite muito louco. Morra para o mundo para que você viva para Cristo. Renuncie o teu orgulho para que você viva. Mate a sua carne para que você viva no Espírito. O convite não é atraente. Ei, eu vim para morrer por vocês. Eu vou ser açoitado, eu vou apanhar. Eu vou ser rejeitado pelo meu próprio povo. Eu vou ser rejeitado por alguns de vocês que estão na mesa comigo. A mesa ela gera transformação. A mesa da aliança, ela gera isso em nós. A consciência de que há uma aliança que jamais será quebrada, porque a aliança de sangue não pode ser quebrada por homens. A aliança de sangue, a aliança do sangue de Cristo, ela jamais poderá ser quebrada pelos homens. Não há nenhum outro sacrifício. Quando ele olhou e disse: não, eu entrego a minha vida voluntariamente, para que nunca mais nada possa me separar daqueles que estão comigo. Segunda realidade. Peço para o music me ajudar. Preciso de ajuda do music hoje. Eu sinto que algo vai acontecer aqui nesse lugar. Segunda realidade, a mesa do sobrenatural. A mesa do sobrenatural. Lucas 24, capítulo 13, versículo 13, perdão. Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, 14, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aonde Jesus estava? Enquanto, versículo 15, se você não está comigo, vem cá, olha, presta atenção. Versículo 15, enquanto os 2 discípulos que estavam indo na estrada de Emaús, estavam conversando e discutindo entre si, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Aonde estava Jesus? Com eles. Porém, os olhos deles estavam como? Impedidos, fechados, tampados, e eles não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe do que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que vocês estão falando? De que se trata? Aí eles começaram a explicar aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Ele era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o seu povo. Vem comigo, vai um pouco mais adiante.
Versículo 25. Então, depois de toda essa discussão, de todo esse bate-papo, Jesus caminhando com eles, conversando, ouvindo tudo aquilo que eles ditaram e falavam lá em Jerusalém, foi morto aquele que dizia que era o Cristo, aquele que dizia que era o Messias e tudo mais. Você não está sabendo aí? Então, versículo 25, então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Começando, melhor dizendo, desde Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito deles em todas as Escrituras. 27, 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Ele fez de conta que ia continuar indo. Ele fez como se ele fosse diante. Mas aí eles pararam e convenceram a Jesus, dizendo assim: ei, fica conosco, porque já é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então o que acontece? Então Jesus entrou para ficar com eles. Versículo 30, pelo amor de Deus, você precisa dar glória com esse versículo. E aconteceu que, quando eles estavam à mesa, a Lagoinha Camano, versículo 30, e aconteceu que quando eles estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram que era Jesus. Mas aí de repente ele desapareceu da presença deles, e eles disseram um ao outro: ai, na verdade o nosso coração ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Ei, a mesa do sobrenatural eu apresento para vocês nessa manhã. Nós estamos diante do maior desdobrar do sobrenatural de Deus na terra contado na Bíblia. Nós estamos diante de um Cristo ressurreto, que acaba de vencer a morte, acaba de ressuscitar. Ele acaba de superar o maior impedimento que talvez poderia ser ditado no mundo, que era o impedimento da vida. Ele acaba de passar por esse momento. E agora, o que acontece? Eles vão até o sepulcro, eles procuram o corpo, eles procuram Jesus e não encontram. Alguns dos seus discípulos olharam e questionaram: aonde está o corpo? Maria e Marta, elas vão até o sepulcro, não encontram. Maria vai com as iguarias para poder ungir o corpo de Jesus e não encontra a pedra removida. Me ajuda, Tony. A mesa do sobrenatural, Ele vai olhar e vai dizer: abri minha Bíblia em João 20, e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxerga suas lágrimas, onde está o corpo do mestre. Dois anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio que já disposta a ir embora. Só que aí Yeshua aparece a ela e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure dentre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos para eles começarem a sorrir.
Diga a eles que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, e ao chegar lá ela disse a eles assim, ó: senta todo mundo aí que eu vou dizer o que aconteceu. Vamos. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. É isso. Não havia possibilidade de impedir o que Deus queria fazer. Senta que eu não acabei. Jesus, Ele nos encontra no caminho do desespero para nos guiar à mesa do sobrenatural. Ei, a primeira ação de Jesus ressurreto foi encontrar-se com 2 discípulos na estrada de Emaús. Ele poderia ter ido para o cenáculo, ele poderia ter ido para a casa de Pedro, ele poderia ter ido para qualquer outro lugar, mas ele vai encontrar 2 discípulos numa estrada. Eu sempre me pergunto por quê, e a resposta sempre vem: porque eu me importo com cada um individualmente, independente. Ele nunca esteve a par da sua dor. Ele nunca esteve sem consciência do que você está passando, nunca. No caminho eles não estavam só, eles estavam no caminho agora, com o caminho. Eles começam a trajetória só dizendo: tudo acabou, o mestre morreu, ele não é Deus, ele não nos salvou, ele não ficou, ele foi embora, agora não dá mais certo. E tentaram convencer eles, disseram: ei, ele ressuscitou, ele está vivo, o túmulo está vazio. Eles não acreditaram, porque muitas vezes a dor é tão grande, a dor é tão difícil que fica difícil de acreditar. Muitas vezes os desafios são tão profundos que fica difícil de acreditar. Mas deixa eu te dizer algo: Ele está com você no caminho, te levando à mesa do sobrenatural. Ele não te deixou, por mais que você não veja. Ele está do teu lado, Ele está caminhando contigo, Ele está aí, Ele está aí. Mesmo que eu não esteja vendo, Jesus está do meu lado. Eles só reconheceram Jesus quando eles se assentaram à mesa. Talvez você não entenda isso nessa manhã, mas Ele está te convidando a sentar-se à mesa com Ele. Ele está te convidando: fala comigo, eu estou aqui, revela para mim. Ele está dizendo a você: você está tão tardio em acreditar. Como pode essa dor ser maior do que tudo que eu já fiz? Como pode esse seu momento tentar te definir e você se render a ele? Não, eu estou aqui, eu estou contigo. A Bíblia vai dizer que quando Ele parte o pão, pela segunda vez, a primeira mesa foi antes da cruz, a segunda mesa foi depois da cruz. E quando Ele parte o pão, eles reconhecem, pela forma dele demonstrar como seria a sua vida rasgada por nós, como seria a sua vida dilacerada por nós, como a sua vida seria arrancada dele por nós.
Jesus nunca nega um convite de assentar-se à mesa conosco. Versículo 20, aconteceu que, quando eles estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles. Na estrada, ele explica. Na mesa, ele se revela. Lucas 24:31, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram a Jesus. Jesus na mesa, ele se revela quem ele é, e isso muda tudo. Eu preciso olhar para a minha mesa, eu preciso olhar para o meu ambiente, eu preciso olhar para o meu ecossistema, eu preciso olhar para as pessoas que eu estou em comunhão, eu preciso olhar para com quem eu estou assentado, eu preciso olhar para quais ambientes eu tenho frequentado e perguntar: Jesus está nessa mesa? Será que essa é a mesa que o Senhor Jesus quer que eu esteja? Ele nunca nega um convite de estar à mesa. A presença de Jesus na mesa faz aquilo que o natural não pode mudar, mas a presença dele muda a atmosfera natural para o sobrenatural. Existem coisas que Deus só revela quando você se assenta à mesa com ele. Eles não receberam a revelação de quem ele era no caminho, eles não receberam a revelação de quem ele era na estrada, eles não receberam a revelação enquanto eles estavam no processo de desistência. Mas a partir do momento em que eles olharam para Jesus, Érica, e falaram assim: não vai não, fica, porque está muito bom ter contigo comigo, está muito bom ter você comigo, fica conosco, pousa, dorme aqui, fica aqui, não vai não, não segue estrada não, fica com nós. A mesa de Emaús, ela restaura a fé, ela redireciona o caminho, ela faz eles voltarem para Jerusalém com o coração queimando e ardente. Reacende a chama, como em Atos 2. No final, a mesa do chamado, terceira realidade. Vem comigo em nome de Jesus, eu prometo ser breve, menos de 2 horas eu concluo. A mesa do chamado, João 21. Vem comigo, João capítulo 21. A partir do versículo 1 vai dizer assim: depois disso Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos estavam junto com Jesus. Simão Pedro, então, no versículo 3, e os outros disseram ao outro assim: vou pescar. Os outros responderam: então eu também vou com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus lhes perguntou: filho, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: faz o seguinte, joga a rede para a direita e vocês acharão. E o discípulo que Jesus amava disse imediatamente para Pedro: é o mestre, é Jesus que está falando. Para, João, tá doido? Que Jesus, cara? O que você está falando, irmão? Ele mandou jogar pela segunda vez a rede na direita, e ele garantiu que nós ia pegar. Joga para tu ver, joga para tu ver que é ele. Vai, faz, segue o comando que ele está te dando, que tu vai ver que vai dar bom. Joga a rede. Eles jogaram, a Bíblia vai dizer que quando eles jogaram, eles trouxeram 153 peixes, e as redes estavam lotadas, mas não se rompiam. Versículo 12, Jesus disse a eles: venham comer. A Bíblia vai dizer que quando João recebe a revelação de que Jesus estava na praia, naquele momento em que Pedro, o seu líder,
Pedro estava vivendo conflito, lembra disso? Pedro estava conflitado no seu interior daquele momento que ele estava vivendo, ele estava em conflito. E ele, como líder, como o pastor daquela igreja, disse: eu vou pescar, eu vou fazer outra coisa, eu vou voltar às antigas práticas, eu não vou mais seguir em frente, eu não sirvo mais. E aí, exatamente na hora em que ele pensa em desistir, que Jesus aparece na praia. Sabe o que é interessante? É que na beira da praia, ele estava preparando uma mesa. Essa mesa eu chamo da mesa do chamado. Alguns de nós, passado alguns dias, os discípulos seguem Pedro. E alguns de nós estamos vivendo desistências e frustrações apenas por não lembrar que o nosso Deus está pronto para nos restaurar e mudar a nossa história quando nós decidirmos sentar à mesa com Ele. Jesus está dando comandos para mudar nossa realidade. Ele está trazendo para nós direcionamentos para mudar a nossa realidade. Na madrugada da escassez, Jesus prepara o café da manhã da abundância. Não pegaram nada a noite toda, Rodrigo. Mas de manhã, quando Jesus estava com a fogueira preparada, ele estava com a mesa pronta, só precisava de peixe. Tinha pão, tinha fogo, tinha lenha, tinha mesa, mas faltava o peixe. Eu trago para você uma realidade nessa manhã que o Espírito Santo nos trouxe aqui. Tudo está pronto, mas o peixe, a provisão, Ele coloca na tua mão para se assentar à mesa com Ele. Vem comer. Tem alguma coisa aí? Não. Então joga para o outro lado que está ali. Tem alguma coisa aqui? Não. Então joga para o outro lado que está ali. Mas esse lugar aqui? Não. Joga para o outro lado. Na mesa do café da abundância, Jesus, diante de todos eles, começa a restaurar a vida de Pedro e levá-lo ao lugar do chamado. João 21, versículo 15. Depois de terem comido, depois que eles fizeram todo aquele alvoroço, depois que eles fizeram toda aquela confusão, voltaram para a praia, peixe que não acabava mais. Deu tempo de contar quantos peixes, porque a Bíblia relata era 153 peixes. A Bíblia vai dizer assim: depois de terem comido, versículo 15, Jesus perguntou a Simão Pedro: Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Aí ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus olhou para ele e falou assim: então apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Aí ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Aí Jesus disse para ele assim: então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus olha para ele e pergunta novamente: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Aí Pedro ficou irritado, ficou triste, ficou atordoado, ele ficou mexido, ele ficou movido. E ele para e olha e fala assim: Jesus, pela terceira vez você está me perguntando se eu te amo? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu amo, tu sabes todas as coisas, tu sabes tudo do universo, tu sabes tudo que existe, tu és onisciente, tu sabes tudo que está acontecendo, tu vive comigo, tu sabes de tudo da minha vida, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus virou para ele e disse assim: então apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18: em verdade, eu te digo, Pedro, que quando você era moço, você se cingia e andava por onde você queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro te vai cingir e o te levará para onde você talvez não quer ir. Jesus disse isso para significar como que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Pedro, só me segue. Você acaba de participar de todo o processo de restauração do chamado de Pedro. Vou pescar.
vou sair para outro lado, vou fazer outra coisa. Pedro, você me ama, não me ama? Amo. Então faça o que você foi chamado para fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, você sabe que eu te amo. Ele, então não duvide. Faça o que você foi chamado para fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, você sabe de tudo, você sabe que eu te amo. Ele, então presta atenção. O chamado que é lançado na mesa é mais forte do que a vida. O chamado e o propósito que tanto se fala de formas aleatórias, ele é revelado aqui em toda a palavra de Deus como sendo algo vindouro de Deus. É Deus quem estabelece o propósito sobre a sua vida. O teu propósito é uma dádiva de Deus. É Ele que coloca o propósito em você. E por isso ele questiona Pedro falando: ei, por que você está duvidando por causa de um momento, dias? Não, haverão dias talvez piores, haverão lutas maiores, porque não há como se preparar uma estrutura para receber algo maior sem que você tenha que preparar o ambiente. E ele prepara o coração de Pedro e traz para ele esse processo de restauração. As perguntas que Jesus faz, elas são simples para nos lembrar que tudo é passageiro. Todas as coisas são passageiras, só que o chamado e o propósito são maiores do que o nosso momento. A minha percepção errada de quem eu sou não determina o que Deus declara sobre quem eu verdadeiramente sou. A percepção que eu tenho de quem eu hoje sou não determina quem Deus declarou que eu sou. Quando ele olha para Pedro, mesmo que Pedro achava incapaz, ele achava-se indigno, ele tinha negado Jesus 3 vezes, ele tinha traído a confiança do amigo, ele tinha deixado de fazer o que tinha que ser feito a partir do seu primeiro momento. Não, ele diz: não, eu tenho a graça, eu tenho a misericórdia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde você erra e se arrepende, eu te pego pela mão, porque aquilo que eu estabeleci para a tua vida é maior. Come on. Quarta e última realidade: a mesa do Pentecoste do envio. Três cabeças balançando, 2 glória a Deus. Eu vou falar com você da última mesa nessa tarde e vou encerrar. E é a mesa do Pentecoste e do envio. Eles estão restaurados, eles estão preparados, eles já vivenciaram tudo que tinha que viver. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, do versículo 1 a 5: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, versículo 2, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Vem comigo, versículo 3: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Eu vou repetir o versículo 4 para ver se você assimila isso em nome de Jesus. Versículo 4 do capítulo 1: e Jesus, comendo com eles, deu-lhes esta seguinte ordem: ei, não se afastem de Jerusalém, mas esperam a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A mesa do Pentecoste do envio. Agora, a mesa é a igreja, que estava todos os dias reunidos em unânime oração e súplica pelos santos, vivendo com o comando de Jesus e esperando o sobrenatural se materializar como prometido.
Agora a mesa passa a ser um ambiente de ativação. Eles agora aprenderam, entenderam, tiveram a plena consciência do poder e do valor da mesa, que a mesa dá destino e propósito, mas a mesa também tem Pentecostes e envio. Agora a mesa proporcionada, nós estamos falando das mesas de Deus, a mesa proporcionada pelo próprio Senhor Jesus, ela foi descrita para que ela acontecesse, mesmo que ele não estava presente no físico. Mas ele disse, ele fez uma promessa para eles. Antes de ser ascendo no céu, nós lemos no capítulo 1 aqui, antes dele ser ascendido aos céus, ele fez uma promessa: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Quando sabemos que nós temos uma promessa de quem nunca falhou, nós assentamos à mesa da esperança para aguardar o momento do cumprimento da promessa infalível. Versículo 4: e comendo com eles, deu-lhes a ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram. Não foi de um homem, não foi de um patrão, não foi de um governo, não foi de um presidente, não foi de um político, não foi de um pastor, não foi de um líder religioso, não foi de pessoas, não foi do papai nem da mamãe, não foi do teu irmão, não foi do teu amigo, não foram promessas aleatórias. Não, quem fez a promessa fui eu. Quem fez a promessa fui eu, que nunca falhei. Quem fez a promessa fui eu, que nunca deixei de cumprir. Eu não sou homem para que se arrependa, e nem filho do homem. A mesa agora é a igreja, o ambiente agora é a unidade, a postura agora é a oração e a súplica. Eles estavam todos reunidos, unânimes, no mesmo propósito, no mesmo lugar, na mesma visão, na mesma missão, na mesma sentença, na mesma missão, sentados à mesa da esperança, aguardando o cumprimento da promessa infalível, feita por um Deus que nunca falhou. Quando aprendemos, irmãos, sobre a potência das mesas de Deus, passamos e nos tornamos em formadores de mesa. Calma, eu estou pregando melhor do que você está dando glória, irmão. Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Eu estou pegando fogo aqui. Se você está com frio, I'm so sorry, eu estou pegando fogo. Tem glória de Deus nesse altar, tem glória de Deus nesse lugar. Ei, a mesa agora é formada pelos próprios discípulos. Eles não esperam uma mesa ser posta, não, eles fazem a mesa, eles formam a mesa. Como? A Bíblia vai dizer que eles todos os dias iam ao cenáculo, se reuniam e juntos oravam, juntos adoravam, juntos celebravam. Ei, quando aprendemos que a mesa do Pentecoste é a mesa que sela não somente o derramar de poder, mas o revestimento para nos levar a viver o propósito pelo qual Deus designou que cada uma das nossas vidas vivesse. A mesa do Pentecoste nos ensina que o sobrenatural não nasce com pressa, o poder não vem da força humana, e o avivamento não é fabricado. Eles todos são frutos da obediência. Quando eu obedeço e eu me torno formador de mesa, esquece. Quando eu aprendo a obedecer, que o lugar aonde eu preciso estar, Martinha, é na mesa que eu proporciono, o jogo muda. Agora eu não escolho mesa, mas a minha mesa é a mesa escolhida. Calma, eu estou muito, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda em nome de Jesus. Ao cumprir-se, Atos capítulo 2, versículo 1, vou pregar para você agora e vou encerrar, eu prometo. Atos capítulo 2, versículo 1, deixa eu te mostrar a mesa sobrenatural. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, chega o momento, quando a mesa está preparada, não pronta, preparada, que o dia de Pentecoste se cumpre.
Pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano, 10 anos, 20. Tem coisas que eu estou esperando há 30 anos. Tem coisas que eu esperei 10 anos. Tem coisas que eu esperei 20 anos. Tem coisas que mulheres esperam 9 meses. Tudo se espera quando está se firmado na vontade de Deus. Eu começo a proporcionar a mesa. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Versículo 2. De repente. De repente. Fala para alguém hoje em nome de Jesus, de repente. Fala para a pessoa que está do seu lado, ei, de repente. Ei, de repente. Fala para ele assim, de repente. Ei, de repente. Veio do céu um som como de um vento impetuoso, e ele encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. A promessa se cumpriu. Ele prometeu: em poucos dias eu vou fazer. Ele prometeu: em poucos